Bom, a paz do Senhor a todos. Vamos estar dando Paz. a aula. Hoje nós temos uma visitante, a irmã Kelly. Eu vou pedir para o Isaac fazer essa oração para a gente dar início à aula. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais essa aula que se inicia hoje, Senhor. Abençoa, Senhor amado, que vai ser ministrado, seus alunos, Senhor. O professor que vai ministrar, Senhor. Abençoa os nossos corações para receber, entender e compreender a Tua palavra cada dia mais, Senhor. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o pessoal foi entrando aí, vai acusando aqui. Nós temos mais essa aula e mais duas aulas, né? As duas próximas unidades vão ser dadas numa aula só. Então, as duas próximas aulas, elas vão ser mais extensas, tá? Provavelmente 7h30, 9h30, tá? Ou até às 10, tá? Dependendo. Que é um conteúdo mais extenso. Então, vamos falar sobre predestinação, livre-arbítrio, essas coisas todas, sinergismo, monergismo. Então, vai demorar mais um pouquinho. Mas vamos terminar a unidade 2, vamos falar sobre o capítulo 4 e 5 da unidade 2, ainda falando de cristologia, a doutrina do mediador, Jesus como nosso mediador entre Deus e os homens, está lá em 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ali enfatiza a natureza humana de Jesus Cristo, porque para ser o mediador teria que ser um sacerdote humano. E nós vamos ver as características de Jesus. E no próximo capítulo, no segundo bloco, nós vamos estar vendo a doutrina do Espírito Santo de uma forma bem rápida, porque pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, pneumo vem de ar, do grego vem ar, daí vem o termo pneu, pneumático, e outros termos afins. Vem dessa palavra pneuma, que significa sopro, espírito. Tá? A paz do Senhor a todos. Pode ser. Deixa eu só ficar aqui. Vamos lá. Com a paz do Senhor, vamos lá. Então, o segundo bloco nós vamos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo de uma forma bem rápida. Se fosse falar tudo sobre o Espírito Santo ia demorar bastante, mas nós vamos tentar abordar um pouco de tudo de uma forma bem rápida. E nós vamos utilizar os slides do próprio IBAD, falando sobre a pessoa de Jesus. Todos estão vendo o slide, irmãos? Tá tudo certo? Sim. Sim. Tá gravando, né? Então, aí o slide diz: Cristologia não é apenas a doutrina de quem é Jesus, de quem Jesus é em suas naturezas, mas também a doutrina de quem Jesus fez por nós. Isso daí tá mal redigido, né? Jesus Cristo foi das pessoas divinas a que mais claramente se revelou a nós, não apenas pelo fato de sua encarnação, mas pelo trabalho salvador que ele operou e opera a partir dela. Não sei se os irmãos lembram do capítulo anterior, que a gente falou sobre Jesus como Deus, as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina, e as diversas teorias antes da formação dos dogmas que nós temos hoje, que Jesus é 100% Deus, 100% homem, que até chegar a essa conclusão, isso foi bastante discutido, e os entendimentos divergentes desse entendimento foram tratados no capítulo anterior. O adocionismo, o nestorianismo, aquilo que foi considerado como heresia lá no quarto século, por volta do quarto século ali do Concílio de Nicéia. Tá? Mas hoje nós vamos ver o Jesus mediador, aquele que seria o sumo sacerdote por quem nós temos acesso a Deus. Tá? Tem em mente o seguinte: o pessoal do Parque Analândia já tem isso bem enraizado, que Deus nos vê através de Jesus Cristo. Como se Jesus, quando Deus olhasse para a gente, é como se Jesus estivesse à frente, porque senão Deus só veria os nossos pecados e
Deus, como Deus justo que é, nos condenaria de imediato, mas ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. Então, ele nos vê através da pessoa de Jesus Cristo e é por isso que nós não somos condenados. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí ele vem falando Cristo, Logos mediador. Logos, irmãos, é uma palavra grega que pode significar palavra, verbo, tratado, tá? Um ser em essência. Tem um significado muito abrangente, tá? Pode ser usado em diversos contextos. Ele aqui usa o Logos porque no Evangelho de João fala que no princípio era o Logos, era o verbo, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus, né? O verbo era Deus, ou no princípio era a palavra era Deus, né? Estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso que ele fala do Logos mediador, né? O verbo que faz a mediação entre Deus e os homens. Aí vem falando de todos os livros do Novo Testamento, o Evangelho de João nos apresenta o retrato mais compreensível de Jesus como mediador entre Deus e homem, uma figura que se estende entre dois níveis da realidade para se formar uma conexão entre eles. João se concentra em apresentar Jesus como o intermediário entre dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. O mundo de cima é a eternidade em que Deus habita, o espaço transcendente fora da criação. O mundo de baixo é a ordem criada, contaminada pelo pecado e em rebeldia contra Deus. Irmãos, lembrando, eternidade não tem contagem de tempo, tá? Passado, presente e futuro na eternidade é a mesma coisa. Não tem início, não tem fim. Isso é eternidade. O único ser eterno que nós temos é Deus e Deus vive nesse tempo da eternidade. Por isso que quando se relaciona com o nosso tempo, que é o Cronos, né, é como se Deus estivesse vendo e falasse conosco hoje, é como se ele já estivesse vendo o futuro, porque na verdade ele está vivendo esse futuro que nós ainda não vemos. Então ele nos anuncia algo que ele já está vivendo, ele está vivendo o futuro, está vivendo o dia de hoje, está vivendo o passado. Isso é um conceito difícil de entender, de eternidade. Mas eu vou mostrar um vídeo depois aos irmãos, numa outra oportunidade, para os irmãos verificarem mais ou menos o que é o conceito de eternidade, dentro daquilo, uma ideia de eternidade, dentro daquilo que Deus vive, do tempo que Deus vive, que para nós é um mundo vindouro. No grego é aion ou aionos, tá? Então, quando se fala em tempo, você tem três nomes no grego para fazer referência a tempo dentro do texto bíblico. Você tem o Cronos, que é o nosso tempo. Você tem esse aion, que é o mundo vindouro, na verdade é um tempo de eternidade, que na verdade seria, de forma relativa, o tempo em que Deus vive, que não tem passado, nem presente, nem futuro, é tudo ao mesmo tempo. E teria o Kairos, que é quando o Aion junta com o Cronos, quando Deus se manifesta no nosso tempo. Tá? Então, quando o transcendente vira imanente, aquilo que transcende, que está além, ele entra no nosso mundo e se manifesta. Tá? Então, fazer essa divisão entre o nosso tempo e o tempo de Deus. E o tempo oportuno, que é o tempo que Deus junta o tempo dele com o tempo do homem. Meio confuso, né, irmãos? Mas é assim mesmo. Entender a pessoa de Deus é meio complicado. Mas vamos seguindo em frente. O Evangelho de João não é, porém, apenas uma compilação de instâncias em que Jesus provocou os seus ouvintes com declarações de sua própria superioridade. O Evangelho estabelece algo mais interessante, que Jesus veio ao mundo para, de alguma maneira, se tornar a ponte, o ponto de interligação entre um mundo e outro, que por meio de sua encarnação, morte e ressurreição, os mundos não estariam mais separados. É onde os textos bíblicos do apóstolo Paulo também diz que Jesus veio reconciliar o ser humano com Deus. Então, ele é o agente da reconciliação. Ele é o agente que traz Deus, que é transcendente, para
o mundo do ser humano, que é um mundo imanente. Tá? Em sua pessoa, Jesus combinou humanidade e divindade. E aí a gente vê bem clara aí a junção dos dois tempos numa pessoa, né? A divindade que vive num tempo eterno e a humanidade que vive num tempo limitado, né? Sequencial. Toda a fraqueza e limitação da experiência humana com todo o poder glorioso da divindade, e com isso estabeleceu um elo entre o nosso mundo e o mundo de Deus. Antes de Cristo, era impossível ascendermos a Deus, mas através dele podemos agora subir ao mundo de cima. É onde Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é o Rei ungido. Jesus Cristo não é apenas o mediador no sentido de que ele é a nossa porta de acesso, nossa ponte a Deus. Ele também é mediador porque é através dele que Deus governará o mundo. Cristo, afinal, é apenas uma palavra derivada da tradução grega do termo Messias, né? Cristo, irmão, vem do grego, tá? Vem do grego, vem do latim, vem do grego, né? Que é correspondente ao termo Machia, ou Machiá, né? Que é Messias. Messias significa aí o ungido, né? O enviado pela parte de Deus. Então ele vem falando que é apenas uma palavra oriunda da tradução grega do termo Messias, né? É o Machiá, né? E o Messias é o rei ungido de Israel, o descendente de Davi, a quem Deus prometeu o reino eterno de seu povo e de toda a criação. Toda vez que chamamos Jesus Cristo, sabendo ou não, estamos reconhecendo seu direito, sua autoridade absoluta como rei de toda a humanidade. Como escreveu o teólogo e estadista holandês Abraham Kuyper, né? Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame é meu. Essa daí é uma forma poética desse teólogo colocar a realeza de Cristo, né? Encontramos profecias retratando o Messias como rei não apenas sobre Israel, mas sobre todo o mundo, já desde o Antigo Testamento. O Novo Testamento fala de um só acordo ao estabelecer que Jesus é este rei a quem Deus prometeu todas as nações, o soberano que um dia reinará sobre todos. Essa questão do Messias, irmãos, né, no Antigo Testamento não fica claro que o Messias seria o próprio Deus encarnado, tá? A gente só vai ver isso bem claro no Novo Testamento, através do Evangelho de João e das cartas de Paulo, né, que fala que, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Paulo fala isso. Você vê João no capítulo 1 falando que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso fica bem claro no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você não consegue ver claramente uma profecia falando que o Messias seria o Deus encarnado, o próprio Deus que viria ao mundo, tá? Deus que se tornaria ser humano. Os evangelhos sinóticos todos testificam de Jesus como aquele que trouxe consigo o reino de Deus, o governo de Deus sobre a terra. O evangelho de João com eles concorda, apresentando a declaração de Jesus a Pilatos de que seu reino não era deste mundo. É um reino vindouro. Tá? Apesar desse reino estar sujeito ao outro reino. Eu não sei se vocês lembram quando Jesus ele é tentado por Satanás no deserto, e Satanás fala que daria todos os reinos deste mundo a Jesus se ele se prostrasse diante de Satanás. Só que Satanás ele usa um detalhe. Esse detalhe acho que só está no Evangelho de Lucas, no de Mateus não está não. Ele fala que daria aqueles reinos que a ele foi dado. Tá? É como se o mundo estivesse nas mãos do maligno. É como se Deus tivesse concedido
a Satanás o mundo. E aí Satanás, através daquilo que foi concedido a ele, quer fazer uma barganha, propõe uma barganha com Jesus. Então, o reino, o mundo no qual nós vivemos, como já diz João, ele jaz no maligno. Então, entre aspas, o príncipe desse século, né, o príncipe desse reino, né, Satanás, ele tem o controle do mundo aqui. Só que esse mundo, esse reino daqui, o reino natural, né, ele está sujeito a um outro reino, que é o reino de Cristo, que é aquele que Jesus ele fala, meu reino não é deste mundo, ou seja, o reino deste mundo está entregue na mão de outros, temporariamente. Mas a propriedade pertence a Deus, tanto que fala, se eu não me engano, é no Salmo, que fala do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nela habitam. Pertence a Deus, mas não está com Deus, porque parece que foi entregue ao maligno. Mas, mesmo esse reino sendo entregue ao maligno, ele está sujeito ao outro reino, que é o reino de Deus. É por isso que, quando nós intercedemos, Deus age nesse reino aqui, intervindo a nosso favor contra Satanás. Tá? O mundo pode não reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Seu reino foi instaurado, mas ainda permanece espiritual. Ainda não é visível aos que o rejeitam. Mas o livro de Apocalipse nos promete que um dia seu reinado sobre o universo se tornará manifesto e Jesus descerá ao mundo em poder e glória para julgar as nações e reinar eternamente sobre o seu povo. Cristo, nosso sumo sacerdote. Agora vai mencionar, irmãos, muito o livro de Hebreus, né? Que o livro de Hebreus ele vem trazendo toda aquela tipologia do Antigo Testamento, realizada no sacerdócio levítico, para falar que é necessário ter um mediador entre os homens pecadores e Deus que não tem pecado. No sacerdócio levítico, o mediador também era pecador e tinha que fazer mediação para si próprio também. Já Jesus, ele não teve pecado, é um sumo sacerdote perfeito, e ali ele exerce algo que o sacerdócio levítico não exercia, ou seja, o sacerdote era homem, mas era pecador. Hoje nós temos um sacerdote homem, que se fez homem, que é Deus que se fez homem, mas que nele não houve pecado. Tá? Ter isso em mente. A função mediadora de Jesus é comparada no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, com a de um sacerdote. A função de um sacerdote era servir como um representante de Deus no mundo, um representante do mundo perante Deus. Sacrifícios eram oferecidos a Deus através dos sacerdotes e o perdão pelos pecados do povo, vindo da parte de Deus, era dispensado à nação por seu intermédio. A função de um sacerdote era servir como um representante de Deus no mundo e um representante do mundo perante Deus. E essa função Jesus faz. Sacrifícios eram oferecidos a Deus, e aí, no caso de Jesus, ele foi o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através dos sacerdotes. E o perdão pelos pecados do povo, vindo da parte de Deus, era dispensado à nação por seu intermédio. O Antigo Testamento prometeu que o Messias seria não apenas o rei ungido sobre Israel e todas as nações, mas também um sacerdote. Ele intermediaria não apenas o governo de Deus sobre o mundo, mas também o acesso espiritual a ele. Como o rei descendido de Davi necessariamente nasceria da tribo de Judá, ele não poderia ser um sacerdote aarônico. A figura de Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, foi por isso utilizada para representar o tipo de sacerdote que o Messias seria. Irmãos, por que ele não poderia ser um sacerdote aarônico? Quem pode responder isso aí? Ih, irmãos, nem grilo tem, hein?
por que Jesus não poderia ser um sacerdote aarônico? Eita, irmãos. Dormiram na aula? O que houve? Que ninguém sabe mesmo. Pois é. Jesus tem misericórdia. Olha só, irmão. Arão, né, sacerdote arônico que vem de Arão, certo? Arão era descendente de quem? Ih, rapaz, outro grilo. Nem grilo. Só mudo fala. O que acontece? Arão, se eu não me engano, ele era bisneto, como irmão de Moisés também. Os dois eram bisnetos de Levi, por isso sacerdote levítico, certo? Lembram disso? Ou estou falando Sim. grego? Estou falando grego? Ih, rapaz, o negócio está ruim. O negócio está ruim. Os irmãos lembram que Arão era descendente de Levi, irmãos? Os irmãos lembram disso? Certo? Amém? Ou estou falando algo estranho? Ih, morreu todo mundo. Irmão, se os irmãos não responderem, eu não sei se a internet está ruim, se vocês estão me ouvindo, vocês precisam responder. Os irmãos lembram que Arão era descendente de Levi, irmãos, filho de Jacó? Sim, pastor. Amém? Levi era irmão de Judá, os irmãos lembram disso? E as promessas messiânicas eram em cima da tribo de Judá, não em cima da tribo de Levi. Por isso que não poderia ser um sacerdote aarônico, porque Arão era descendente de Levi. Tranquilo isso? Se cair na prova já era, né? E aí ele usa a figura de Melquisedeque falando que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os irmãos lembram disso em Hebreus? Na carta aos Sim. Hebreus? Então, esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, alguns irmãos entendem que Melquisedeque não é o nome de uma pessoa, mas é um título, tá? Se eu não me engano, é Deus é minha justiça, o nome, da tradução do Melquisedeque. E alguns pensam que Melquisedeque é Sem, filho de Noé. Outros pensam que é o próprio Jesus, que se manifestou no Antigo Testamento. Vocês lembram que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Quando Sim. sequestraram Ló, e aí ele foi com 318 homens, que a Universal faz até a vigília dos 318, se eu não me engano, para os empresários, que não tem nada a ver com os 318 lá de Abraão, que foi buscar Ló, e aí ele pega os despojos de guerra e dali ele tira o dízimo e oferece a Melquisedeque. Certo? Alguns entendem que Melquisedeque ali, que era sacerdote de Salém, onde posteriormente vira Jerusalém, né, que também era Jebus, a cidade de Jebus, né? 10 minutos, né? Alguns entendem que esse Melquisedeque, que não tem ordem sacerdotal, mas era sacerdote de Salém, era o próprio Jesus. Outros entendem que é Sem, filho de Noé, né, que acabou dando origem a uma ordem sacerdotal que veio um momento anterior ao dilúvio. E tem outras teorias também, tá? São teorias. Então, a figura de Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, foi por isso utilizada para representar o tipo de sacerdote que o Messias
seria. E aí, sacerdócio de Jesus, na carta aos Hebreus, ele é o único sacerdote, o sacerdócio dele é superior por ser perfeito, e ele ofereceu o sacrifício perfeito, que foi sua própria vida, sem pecado. É um cordeiro imaculado, como a lei exigia que fosse. É um cordeiro sem máculas, né, sem defeito. Ele se entregou como a suprema vítima sacrificial, como o cordeiro cuja morte propiciaria absolutamente a ira de Deus contra uma humanidade pecadora. Hebreus ilustra maravilhosamente esta realidade, retratando a subida de Cristo após sua morte, a presença de Deus para, tal como um sacerdote no dia da expiação, mas também infinitamente diferente, apresentar o sangue, em seu caso, seu próprio sangue, que seria o preço pelo perdão dos pecados do mundo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E aí nós vamos entrar no capítulo 5. Irmãos, acerca desse capítulo 4, alguma dúvida? Algum questionamento sobre a pessoa de Jesus como mediador, como sumo sacerdote? Lembrando que Jesus ele tinha 3 funções, né? Profeta, sacerdote e rei. Os irmãos lembram disso? Isso até dá em lição de escola dominical, né? Esses conceitos das funções de Jesus. Jesus era profeta, sumo sacerdote, era rei, era também um rabino, tá? Jesus era um rabino, fariseu, fariseu, rabino, fariseu. Travou não, né? Rabino, fariseu. Você pode ver que Jesus, quando ele está falando dos ensinos dos fariseus, ele fala claramente para fazer tudo aquilo que os fariseus ensinam, mas para não fazer aquilo que eles fazem. Então, ele concorda com a doutrina do farisaísmo. Qual era a doutrina do farisaísmo? A questão das ofertas, uma religiosidade maior, uma devoção religiosa maior a Deus, a crença na ressurreição, a crença na existência de anjos, coisa que os saduceus não criam. Não sei se os irmãos, nem na ressurreição, nem na existência de anjos, né? A crença também nos profetas e nos escritos, né? Lembra que a Bíblia hebraica é dividida em 3 seções: a Torá, a lei, que é o nosso Pentateuco, os profetas e os escritos. Os saduceus, eles adotavam somente a Torá, o Pentateuco, tá? Lembrando disso. Então, Jesus era um fariseu, né, em termos de doutrina, tá? Doutrina, assim como Paulo também foi fariseu. Tá? Fariseu da tribo, era da tribo de Benjamim, fariseu no zelo ali dele, né? Então, a gente vê que a doutrina de Jesus, ela se assemelha mais à doutrina dos fariseus. Então, Jesus, ele também era um rabino. Você vê várias passagens na Bíblia chamando Jesus de rabi. Em outras está traduzido por mestre, né? Então, Jesus era um rabino, porque qual é uma das características que o rabino tem? É ter discípulos seguindo ele. O rabino ele tem seu ensinamento e ele acaba tendo uma escola de discípulos. Só que a escola de Jesus era itinerante, né? Não parava no lugar. Mas os seus seguidores, eles eram os seus discípulos, como todo rabino tinha discípulo. Tá? Todo rabino tinha discípulo. E os seus discípulos o seguiam. Tá? Então, ele rei, profeta, sacerdote, rabino, tá? E era o Deus encarnado e mediador entre Deus e os homens, assim como todo sacerdote é. A principal função do sacerdote, irmão, é mediar o relacionamento entre Deus e os homens. E aí, se a gente for parar para meditar, quando fala lá em 1 Pedro 2:9, né, que nós temos um sacerdócio santo, uma das nossas funções como crente é fazer essa mediação. Mas essa mediação como? Intercedendo pelos seres humanos diante de Deus. Tá?
nas nossas orações. É uma das nossas funções, tá? É interceder pelos seres humanos. Nós fomos chamados para isso, não tem jeito. Às vezes a gente quer orar para Deus matar, mas o sacerdote não ora para Deus matar, né? Essa é que é a questão. Mas a gente às vezes quer que o sujeito morra, né? Dependendo do que acontece, mas não é assim que o sacerdote deve fazer, ele não foi chamado para isso, né? Infelizmente para a gente, o sacerdote não foi chamado para isso. Mas o nosso papel como sacerdote, que hoje nós temos livre acesso mediante o que Jesus Cristo fez, né, é interceder pelos homens, assim como era a função do sumo sacerdote. Nós ganhamos um sacerdócio através do sumo sacerdote, e nós precisamos exercer esse sacerdócio através da intercessão. As nossas orações têm esse propósito. Amém? Então, irmãos, eu vou parar aqui de compartilhar, tá? Vou parar de gravar